Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Então, moçada, nós vamos hoje terminar uma parte importante do nosso curso de História desse ano, que é o sexto ano, que é referente a um assunto, um tema que a gente vem conversando já há alguns dias, né? Sobre a base das civilizações antigas. Quando se fala principalmente do berço das civilizações, se fala de uma região próxima aos rios. E destes rios, nós não poderíamos deixar de falar do Rio Nilo, e quando se fala de Rio Nilo, logo nos vem à mente a questão do Egito. Eu acredito que vocês todos tenham curiosidade sobre a civilização egípcia. A civilização egípcia é uma das mais conhecidas através do cinema, através dos livros e através de artigos de vários egiptólogos. Vejam bem, existe até uma profissão específica para historiadores que se especializam na história egípcia. São os egiptólogos. E quando se fala de Egito, é praticamente impossível nós não associarmos a palavra Egito com a ideia das pirâmides. Ir ao Egito sem conhecer as pirâmides é como vir em Florianópolis e não se ver a Ponte Hercílio Luz, é como vir em Florianópolis e não se falar e não querer se conhecer a ressacada. Pula, né? Mas então, o Egito, ele tem nas pirâmides uma arquitetura marcante, mas que não é única. É muito importante a gente entender que existem pirâmides em vários outros locais do mundo. Existem pirâmides, inclusive na América. A camiseta que eu estou usando hoje, de propósito, mostra uma pirâmide. Isso aqui é uma pirâmide. Não é do Egito. Essa pirâmide é uma pirâmide pouco menor do que as pirâmides conhecidas lá do Egito, as do Vale do Gizé. É uma pirâmide de aproximadamente 30 metros de altura. Tá? Então ela tem um tamanho médio de uma pirâmide grande, não é uma pirâmide pequena. Existem outras pirâmides menores. Tá? E essa pirâmide, que é a pirâmide de Kukulcán, localizada no Vale do Yucatán, na região do México, né, no país mexicano. Ela foi construída por volta do século XII, já da era cristã, então tem aproximadamente aí 800, vai para 900 anos, a época da construção dessa pirâmide, já tem pouco menos do que 1000 anos, enquanto pirâmides, que quando a gente fala nas pirâmides do Egito, a gente está falando de pirâmides de mais de 4000 anos, certo? Então são pirâmides maiores, as que a gente conhece através do cinema, são mais conhecidas, né? E são pirâmides muito mais famosas. Essa aqui é uma pirâmide conhecida por quem visita, tá? Conhecida pelos livros de história, por filmes, também não é a única, não é só no México. Até na floresta amazônica foi encontrado também algumas pirâmides, alguns vestígios de pirâmides, mas tem várias outras pirâmides espalhadas pelo mundo, tá? Aliás, não é o Egito o país que mais tem a pirâmide no mundo. O país com a maior quantidade de pirâmides é o Sudão, tá? Então, é sempre importante que a gente tenha noção de que o Egito é o país que tem as pirâmides mais famosas do mundo, certo? Então, quando se fala de pirâmides famosas, estamos falando das pirâmides do Egito, pela sua magnitude, pela sua importância e a sua curiosidade, né? As curiosidades que surgem na própria arquitetura das pirâmides. Então, só para vocês terem ideia, quando eu falava, né, de números, enquanto o Egito tem aproximadamente não, tem 123 pirâmides catalogadas, pirâmides que são reconhecidas, que foram escavadas, algumas estavam soterradas sob areia, enquanto que o Egito tem 123, no Sudão nós temos 255 pirâmides. Só que as pirâmides, como eu falava também, né, a pirâmide de maior altitude do Sudão, ela tem 33 metros. Então, um prédiozinho aí de 10, 11 andares, 30, 33 metros. Um prédiozinho de 10 andares. Então, há uma diferença, porque lá nas pirâmides do Egito, a maior delas tem 138 metros, o que daria aproximadamente um prédio de 46, 45, 46 andares. Então, um prédio de 10 andares e um prédio de 46 andares. Pô, é muita coisa. Então, gente, é só para a gente ter uma noção
do porquê dessas pirâmides serem tão conhecidas e tão famosas, certo? Bom, como eu falava para vocês, na construção das pirâmides, muita pedra. A base é a pedra. Pedras que foram arrastadas, pedras que foram empurradas, pedras que foram trazidas, puxadas por animais, elefantes, camelos, touros, pedras que foram arrastadas por homens fortes, pedras que foram arrastadas por escravos, homens livres, trabalhadores, camponeses, que na época das cheias do Nilo, nós falamos sobre isso em outros encontros, na época das cheias do Nilo, os camponeses não tinham o que fazer. As águas inundavam toda a região. Então, esses camponeses iam trabalhar na construção das pirâmides. Para que serviam essas pirâmides mesmo? Isso! Serviam para sepultar, para fazer a câmara mortuária para os faraós, que eram os grandes líderes religiosos. Então, essas pirâmides aí delas, as famosas, como eu falava, né, que são as do Vale do Gizé, nós temos essas grandes pirâmides construídas numa época de hegemonia. O que é isso, professor? Numa época de crescimento, de preponderação. Oh, mudou? Adiantei alguma coisa? De expoente, de força do Egito, onde o Egito estava em alta perante as outras civilizações vizinhas. Então, numa época com grana, numa época com poder econômico em alta, os egípcios começaram uma grande obra de engenharia, usando cálculos matemáticos que ligavam aí os aspectos religiosos. Os egípcios começam a construir com escravos, trabalhadores livres, com animais. Eles começam a carregar as pedras e construir essas pirâmides. Lembrem-se, né, que as pirâmides, como câmaras mortuárias, elas tinham que colocar lá dentro, naquele espaço da câmara mortuária especificamente, o corpo do faraó, que era enterrado com seus tesouros, que era enterrado com alimentos, como mel, principalmente, que não estragava, que eram embalsamados, que eram mumificados, né? Que eram passados cremes no corpo do faraó, depois eles eram enfaixados, com um único propósito. O propósito de conservar essa carne, conservar esse corpo, porque a morte para eles, na cabecinha deles, era um desencontro, era um afastamento da alma. E essa alma iria voltar, ela teria que encontrar o corpo, de preferência o mais intacto possível. Então, o sarcófago onde era encontrado o corpo do faraó, onde era depositado o corpo do faraó, era um grande caixão de pedra com o rosto do faraó esculpido, muito bem esculpido, com alguns detalhes, para que a alma reencontrasse esse corpo. Então, o sarcófago era o caixão decorado, enfeitado, esculpido para depositar o corpo do faraó e um dia, quem sabe, né, a alma encontrar esse corpo. Bom, como eu falava também, no Vale do Gizé existem as 3 grandes pirâmides. E quais são essas 3 grandes pirâmides? Quéops, Kéfrin e Miquerinos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. O Pai, o Filho e o Neto. 3 gerações, numa época de alta econômica do Egito, que constroem as grandes pirâmides do Vale do Gizé. E essas pirâmides, a maior é de Quéops, um pouquinho menor do que a de Quéops é de Kéfrin, do filho, e depois de Miquerinos. São as 3 grandes pirâmides que quem vai ao Egito, ou quem assiste um filme, um documentário, uma reportagem sobre o Egito, acaba se deparando com essas grandes pirâmides. É bom ressaltar que as pirâmides, elas ao fundo, elas conseguem mostrar lá a cidade do Cairo. Então é muito interessante de ver esse contraste, né, de uma cidade que cresce, bastante populosa, e de uma área afastada, numa região de um vale desértico, que é o Vale do Gizé. Então, pessoal, nós terminamos por aqui essa parte do nosso conteúdo, que é o Egito. Mas é óbvio que vocês não vão parar por aqui. Vocês vão continuar lendo, vocês estão com muito tempo para ler. Eu deixei aí, minto, eu vou deixar depois por escrito para vocês, eu vou tentar ver se consigo fazer isso na produção desse vídeo, um link. E nesse link existe é um endereço que vocês vão ver um filme visitando um pouquinho as pirâmides, conhecendo as pirâmides na atualidade. Tá certo? Então, eu vou tentar deixar esse link depois embaixo para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, eu vou dar um jeito. Tá certo?
Então, é isso por hoje e um grande abraço para vocês. Até a próxima, tá? Espero que estejam todos bem, que fiquem e que continuem se cuidando. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.